Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre exatamente o que você está vendo aí na tela. Qual é a diferença entre front-end e back-end? E eu coloquei aqui também o full stack, tá? Mas o full stack não existe uma diferença, é basicamente um combo, tá? Então, existem os desenvolvedores front-end, existem os desenvolvedores back-end, existem os desenvolvedores full stack, que são basicamente os que entendem dos dois. Então, eles entendem de front-end, eles entendem de back-end, tá? E quando falamos de front e back-end, não tem como não pensar na analogia de um carro, tá? Então, quando você vê um carro, existem duas coisas que fazem ele funcionar. Então, você tem o motor, que é o que faz ele andar, que faz o que ele rodar, e você tem a carroceria, que é a estrutura do carro, certo? Então, um carro que ele tem uma bela carroceria, mas ele não tem motor, ele é bonito, é legal, mas ele não anda, certo? E um motor que não tem carroceria, cara, é legal, mas não passa de um trambolho pesado no chão. Ele precisa estar conectado a uma carroceria para fazer ele andar. E essa é basicamente a diferença entre essas duas áreas. O front-end é tudo aquilo que você vê. Então, é toda a parte da carroceria, certo? É a parte que o usuário vê e interage diretamente, também chamado de interface ou lado do cliente, e tem como exemplo botões, menus, páginas e formulários, tá? As linguagens principais, com toda certeza, HTML, CSS e JavaScript, tá? E aí tem outras ferramentas e frameworks, que é o React, o Angular e por aí vai, mas aí são ferramentas, tá? As três principais são essas. Então, toda vez que você for pensar em front-end, você pensa na carroceria do carro. Só que é aquilo. Não adianta você ter uma carroceria linda e maravilhosa se o seu carro não funciona. E para você fazer isso funcionar, você vai utilizar o back-end. Então, o back-end é a parte que roda por trás dos bastidores, responsável pela lógica, acesso ao banco de dados, autenticações, processamentos de dados. As linguagens mais comuns é o Python, Node, Java, PHP, por aí vai. E ele tem como principais funções enviar dados de formulários para a base para o servidor, fazer login com senha criptografada, salvar pedidos em banco de dados e por aí vai. Eu já vi muita gente falando que o back-end é mais importante, que o front-end é mais importante, mas assim, não existe mais importante, tá? Um não faz nada sem o outro. Então, a parte do front-end, por exemplo, se você for focar, se você tem interesse em focar no front-end, por exemplo, você vai ter que ser um programador um pouco mais criativo, que você pense em coisas, por exemplo, a experiência do usuário, né, o UX e UI. Então você pensa o que é mais confortável para o usuário, quais são as melhores cores para esse tipo de aplicativo, para esse tipo de site. Você tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, responsividade. Então, a responsividade, para você que não sabe, quando o site aparece no computador, ele está de um jeito. Quando ele aparece no celular, ele está de outro. A tela é menor, a tela é vertical. Então, você tem que entender dessa responsividade. Você tem que entender dessas coisas. A parte do back-end é a parte um pouco mais hardcore, a gente pode dizer. Então, você vai fazer a autenticação de senha, né, que é a questão de bater o login do usuário com a senha, entrar no banco de dados, pegar as informações desse usuário. Então, é uma parte um pouco mais complexa. Eu, pessoalmente, prefiro o back-end porque eu me dou melhor. Eu sou um cara um pouco mais lógico, então essas questões de cores, formatos, para mim não engaja tanto, não é uma coisa que eu me interesse tanto. Então, quando eu entrei para programação, eu fui mais pro lado do back-end, porque é algo que me interessava muito mais, de estruturação do projeto e por aí vai, tá? E o desenvolvedor full stack é basicamente o desenvolvedor que faz tudo isso, tá? De longe, onde você mais vai encontrar desenvolvedores full stack é na área de freelance, tá? Os freelancers, a maioria deles são full stack, porque quando você é um freelancer, você consegue entregar um trabalho full stack, você consegue ser muito mais valorizado. Porque se o seu cliente está buscando um projeto a ser feito por um freelancer, por exemplo, ele não quer ter essa dor de cabeça de ter que juntar 2, 3 freelancers ali, um focado em front-end, um em back-end, um em banco de dados, para conseguir fazer o projeto dele rodar. Porque senão ele montaria uma empresa, ele buscaria uma empresa de consultoria para fazer isso para ele. Então, se ele está procurando um freelancer, cara, ele quer te pagar e você vai resolver todas as questões para ele. Então, é muito comum os programadores full stack estarem no nicho de freelancer. Não significa que não tem full stacks contratados, tá? Em empresas. Tem, é normal, tá? É normal. No nicho de freelancers, o número de full stacks vai ser muito maior.
tá certo? E muitas vezes as pessoas me perguntam também em questão de opinião, né? Qual é a melhor, qual é a pior, qual é a melhor para começar? E cara, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, tá? Na programação você tem um número gigantesco de possibilidades e não existe melhor ou pior, tá? O front-end vai ser o melhor para determinado perfil de programador, o back-end vai ser melhor para outro determinado perfil de programador. Como eu disse, no meu caso, eu sou um cara mais analítico, eu não me ligo tanto em cores, formatos, experiência do usuário, então o back-end funcionou muito melhor para mim. Mas se você tiver um perfil diferente do meu, talvez o front-end funcione melhor para você. Então, por esse vídeo é só isso, espero que tenham gostado, espero que você tenha entendido da maneira mais clara possível os principais pilares do front-end e os principais pilares do back-end, tá? E se você tem interesse em entrar tanto para o back-end quanto para o front-end, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá? Uma formação completa onde você vai dominar todos os fundamentos do Python de ponta a ponta, tá? Como você viu aqui, o Python é uma linguagem um pouco mais focada, ele é uma linguagem back-end, então dentro desse treinamento você vai ter muito conteúdo de back-end, mas também o Python tem a questão do front-end no desenvolvimento web, tá? Então, se você tem interesse em desenvolvimento web com Python, dentro do módulo de Django e de Flask, você vai ter bastante conteúdo sobre HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript para você ver as coisas funcionando, tá certo? Então, se você tem interesse, confere o link aqui na descrição para a formação Python Pro, tá certo? Então, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.